Leitura do capítulo 10 do livro Microbiologia de Brock. Visão geral dos vírus e virologia. Os vírus são elementos geneticamente incapazes de se replicarem-se independentemente de uma célula viva, realizar seu ciclo de respiração. Contudo, o vírus possui sua própria informação genética, sendo desse modo independente do genoma da célula hospedeira. No entanto, contrariamente aos elementos genéticos, como plasmídeos, os vírus têm forma extracelular e particularmente viral, que os permite sobreviver fora do hospedeiro por longos períodos e facilita sua transição de uma célula hospedeira a outra. Para multiplicar-se, os vírus devem penetrar em uma célula, onde podem replicar-se em um processo denominado infecção. Os vírus, assim como os plasmídeos e alguns outros elementos genéticos, utilizam a maquinária metabólica de célula. Assim como esses outros elementos genéticos, os vírus podem conferir importantes propriedades novas às suas células hospedeiras. Essas propriedades serão transmitidas no momento da divisão celular hospedeira. Se cada nova célula também herdar o genoma viral, essas alterações não são sempre danosas, podendo até mesmo ser benéficas. Os vírus podem replicar-se de modo de destruir as células hospedeiras. Esse processo é, portanto, responsável pelo fato de alguns vírus serem agentes de doenças. Abordaremos algumas doenças humanas causadas por vírus nesses capítulos. O estudo dos vírus é denominado virologia, e abordaremos os fundamentos dessa área no presente capítulo, que foi dividido em 4 partes. A primeira parte introduz o conceito básico da estrutura viral, infecção da célula hospedeira e a maneira pela qual os vírus podem ser detectados e quantificados. A segunda parte abordaremos a biologia molecular básica envolvendo a replicação viral. A terceira oferece uma visão geral sobre alguns vírus essenciais que infectam bactérias e animais. Informações adicionais sobre a diversidade viral pode ser encontrada no capítulo 19. A quarta parte trata-se de entidades subvirais. Os vírus são os micro-organismos mais numerosos em nosso planeta, infectando todos os tipos de organismos, células. Os cientistas também estudam os vírus devido às informações que eles podem fornecer em relação à genética e à bioquímica dos processos celulares, e no caso de algum deles, ao desenvolvimento de doenças. Além disso, veremos no capítulo 11 e 12, os vírus também são importantes ferramentas no campo de genética microbiana e engenharia genética. Primeira parte: estrutura e crescimento viral. Propriedades gerais dos vírus. Embora os vírus não sejam células, portanto, sejam não vivos, eles possuem um genoma de codificação e informação necessária à sua replicação. No entanto, os vírus dependem das células hospedeiras para obterem energia e dos compostos necessários na replicação de seus genomas e a síntese de suas proteínas. Consequentemente, eles são incapazes de replicar-se, exceto quando penetram em uma célula hospedeira adequada. Os vírus podem existir nas formas extracelular. No entanto, extracelular, um vírus é uma partícula microscópica contendo ácidos nucleicos envolto por proteínas e, ocasionalmente, dependendo do tipo de vírus, outras macromoléculas. Nessa forma, a partícula viral denominada vírion é metabolicamente inerte, não realizando as funções de respiração ou biossintese. O vírion é a estrutura a partir da qual o genoma viral é transferido da célula onde foi produzido para outras células. Uma vez no interior de uma célula nova, o estado intracelular é iniciado e o vírus é replicado. Novas cópias do genoma viral são produzidos e os componentes que formam o envoltório viral são sintetizados, determinados vírus de animais, podendo dispensar o estágio extracelular ao deslocar-se de uma célula a outra, no interior do mesmo organismo. Em vez disso, mediam a fusão de células infectadas com células não infectadas, transferindo os vírus desse modo. Contudo, ao serem transferidos de um organismo a outro, eles têm formas verdadeiramente extracelulares. Os genomas virais são bastante diminutos e codificados, principalmente as funções que não são realizadas pelas células hospedeiras. Assim, durante a replicação intracelular, os vírus independem essencialmente de componentes estruturais e metabólicos de células hospedeiras. Os vírus redirecionam as funções metabólicas da célula hospedeira, no sentido de favorecer a replicação viral e a montagem de novos vírus. Por fim,
Novas partículas são liberadas e o processo se repete. Hospedeiros virais e taxonomia. Os vírus podem ser classificados de acordo com os hospedeiros que infectam, bem como por seus genomas. Assim, há vírus bacterianos, vírus de animais, vírus de plantas e vírus que infectam outros tipos de células eucarióticas. Os vírus bacterianos, algumas vezes denominados bacteriófagos, foram intensamente estudados como sistemas modelo de biologia molecular e genética de replicação viral. Espécies tanto de bactéria como de arcaia são infectadas por bacteriófagos específicos. De fato, muitos dos conceitos básicos de virologia foram iniciados devido a partir dos estudos de bacterianos, sendo posteriormente aplicados aos vírus de organismos superiores, em virtude de sua frequência e importância médica. Os vírus de animais também têm sido amplamente estudados, enquanto os vírus de planta, embora de grande importância na agricultura moderna, sejam os vírus menos estudados. Há um sistema formal de classificação viral que organiza os vírus em diferentes táxons, como ordens, famílias e até mesmo gêneros e espécies. O táxon família mostra-se particularmente útil. Os membros de uma família de vírus apresentam morfologia de vírus, estrutura genética e estratégia de replicação similar. As famílias virais recebem denominações que incluem sufixos viridae. Famílias virais recebem denominação que incluem o sufixo viridae. Natureza do vírus. Vírus apresenta diferentes tamanhos e formas. A maioria dos vírus é menor que as células procarióticas, variando de 0,02 a 0,3 nanômetros de tamanho. Uma unidade de medida normalmente utilizada para os vírus correspondente ao nanômetro, que equivale a 1 milésimo de micrômetro. Os vírus de varíola, um dos maiores vírus, tem diâmetro de cerca de 200 nanômetros. O vírus da poliomielite, um dos menores vírus, possui diâmetro de apenas 28 nanômetros. Consequentemente, não foi possível a caracterização adequada dos vírus antes da infecção do microscópio eletrônico em meados do século XX. Os genomas virais são menores do que aqueles da maior das células. A maioria dos genomas bacterianos contém entre 1.000 e 5.000 pares de quilobases de DNA, sendo que o menor conhecido tem aproximadamente 500 kbp. Tem aproximadamente 500 quilobases. Somente bactéria, exigindo os menores genomas são, assim como os vírus, parasitas que se replicam em outras células. (1,18 mpb) de fdDNA, DNA de fita dupla. Esse vírus que infecta parasitas como a moeba é um dos poucos vírus conhecidos atualmente cujo genoma é maior do que alguns genomas celulares. Outros tamanhos típicos de genoma virais estão relacionados na tabela 10.1. Alguns vírus apresentam genomas tão pequenos que contêm menos de 5 genes. Além disso, como pode ser observado na tabela, o genoma de alguns vírus, como reovírus e influenza vírus, é segmentado em mais de uma molécula de ácido nucleico. A estrutura viral. A estrutura dos vírus são bastante diversas, variando amplamente quanto ao tamanho, a forma e a composição química. O ácido nucleico do vírus está sempre localizado no interior da partícula, sendo envolto por uma capa proteica, denominada capsídeo. Essa capa é composta por número de moléculas proteicas individuais, organizadas em um padrão preciso e altamente repetitivo ao redor do ácido nucleico. O tamanho pequeno do genoma da maioria dos vírus restringe o número de proteínas virais diferentes. Poucos vírus apresentam um único tipo de proteína em seu capsídeo. Contudo, a maioria dos vírus possuem várias proteínas quimicamente distintas que se associam de forma específica organizada conjuntos maiores denominados capsômeros. Os capsômeros correspondem à menor unidade morfológica que pode ser visualizada em um microscópio eletrônico. Um único vírus pode apresentar grande número de capsômeros. A informação
para o dobramento e associação adequada das proteínas nos capsômeros está contida na estrutura das próprias proteínas. Por esse motivo, o processo geral de montagem de vírion é denominado automontagem. O complexo total formado pelo ácido nucleico e pelas proteínas empacotando o vírion é denominado nucleocapsídeo viral. Frequentemente, uma ou mais enzimas virais específicas podem ser encontradas no interior do vírion. Tais enzimas desempenham papel durante o processo de infecção e replicação, como discutiremos posteriormente neste capítulo. Alguns vírus são nus, enquanto outros possuem camadas ao redor do nucleocapsídeo, denominado envelope. Assimetria viral. Os nucleocapsídeos virais são construídos de forma bastante assimétrica. A simetria refere-se à maneira pela qual o capsômero está organizado no capsídeo viral. Quando uma estrutura simétrica é girada em torno de um eixo, a mesma forma é vista após o giro por um determinado número de graus. Dois tipos de simetria são reconhecidos nos vírus, correspondente a duas principais formas, cilíndrica e esférica. Os vírus cilíndricos têm simetria helicoidal, e os vírus esféricos exibem simetria icosaídrica. Em todos os casos, a estrutura característica do vírus é determinada pela estrutura das subunidades proteicas que o compõem. Um típico vírus exibe a simetria helicoidal e o vírus do mosaico do tabaco, ilustrado na figura 10.2. Trata-se de um vírus de RNA em que os 2.130 capsômeros idênticos estão arranjados como uma hélice. As dimensões totais do vírion TMV são de 18 × 300 nanômetros. O comprimento do vírus helicoidal é determinado pelo comprimento de ácidos nucleicos, enquanto a largura do vírion helicoidal é determinado pelo tamanho do empacotamento das subunidades proteicas. Um icosaedro é uma estrutura simétrica contendo 20 faces e 12 vértices, de morfologia ligeiramente esférica. A simetria icosaédrica corresponde aos arranjos mais eficientes de subunidades em um invólucro fechado, pois utilizam um menor número de unidades para construí-lo. O arranjo mais simples de capsômero corresponde a 3 porta-faces, com um total de 60 unidades por vírion. A maioria dos vírus possui uma quantidade de ácido nucleico maior do que o possível de ser empacotado em um envoltório composto por apenas 60 unidades morfológicas. A próxima estrutura que permite o empacotamento contém 180 unidades, com muitos vírus possuindo envoltórios com essas configurações. Os vírus envelopados possuem uma membrana circundada e nucleopsídeos. Muitos vírus são envelopados e a maioria infecta células animais. Embora alguns vírus envelopados de bactérias e de plantas sejam também conhecidos, o envelope viral é uma bicamada lipídica contendo proteínas, geralmente glicoproteínas. Os lipídios da membrana viral são derivados das membranas da célula hospedeira, enquanto as proteínas da membrana viral são codificadas pelos genes virais. As proteínas específicas dos vírus são críticas para a adesão do vírus à célula hospedeira durante a infecção ou para a liberação de vírion. A partir da célula hospedeira, após a replicação, a simetria do vírus envelopado não é expressa pelo vírion como um todo, mas pelo nucleocapsídeo presente no interior do envelope viral. Qual seria a função do envelope em uma partícula viral? Essa questão será discutida em detalhes posteriormente. Porém, observa-se que o envelope corresponde a um componente estrutural de partícula viral responsável pelo contato inicial com a célula hospedeira. Deste modo, a especificidade da infecção viral e alguns aspectos da penetração dos vírus são controladas em partes pela característica do envelope viral. Vírus complexo. Alguns vírus são ainda mais complexos que qualquer outros aspectos discutidos até o momento, sendo compostos por várias partes, com cada qual uma forma simétrica distinta. Os vírus mais complexos em termos estruturais são alguns dos vírus das bactérias que possuem cabeça icosaédrica e caudas helicoidais. Em alguns vírus bacterianos, tal como bacteriófagos T4 de S, a própria cauda exibe uma estrutura complexa. A cauda completa do T4 possui aproximadamente 20 proteínas diferentes, com cabeça apresentando um número ainda maior. Em vírus tão complexos, a montagem é também complexa. Por exemplo, no fago T4,
A estrutura completa da cauda é formada como um subcomponente, sendo posteriormente adicionada a cabeça contendo DNA. Finalmente, as fibras da cauda compostas por uma proteína são adicionadas, originando o vírion infeccioso maduro. Enzimas de um vírus. Enzimas em vírions. As partículas virais não realizam processo metabólico, e desse modo um vírus é metabolicamente inerte quando fora de uma célula hospedeira. No entanto, alguns vírus contêm enzimas que desempenham importantes papéis no processo infeccioso. Algumas dessas enzimas são necessárias em eventos muito precoces no processo infeccioso. Por exemplo, alguns bacteriófagos contêm a enzima lisozima, que produz um pequeno orifício na parede celular bacteriana. Esse processo permite a entrada do ácido nucleico viral. A lisozima é produzida novamente em grande quantidade nos estágios tardios da infecção, promovendo a lise da célula hospedeira e liberação do vírus. Muitos vírus contêm sua própria polimerase de ácido nucleico para a replicação do genoma viral. A transcrição do RNA vírus específico, por exemplo, os retrovírus, são vírus de RNA que se replicam sob a forma de intermediário de DNA. Esses vírus possuem um DNA polimerase RNA dependente denominado transcriptase reversa, que transcreve o RNA viral em um intermediário do DNA. Outros vírus contêm o genoma do RNA e requerem sua própria RNA polimerase. Essas enzimas de vírion são necessárias, uma vez que as células são incapazes de sintetizar DNA ou RNA a partir de um molde de RNA. Alguns vírus contêm enzimas que auxiliam na sua liberação do hospedeiro. Por exemplo, determinados vírus de animais possuem proteínas específicas denominadas neuraminidase. Enzimas que clivam a ligação glicosídica dos glicoproteínas e dos glicolipídios presentes nos tecidos conectivos das células animais, provendo a liberação de vírus. Assim, embora a maioria das partículas virais sejam desprovidas em enzimas próprias, aquelas que contêm utilizam por um bom motivo. A célula hospedeira seria incapaz de produzir vírus na ausência dessas enzimas adicionais. O hospedeiro viral. Pelo fato de o vírus replicar-se apenas no interior de células vivas, seu cultivo requer o emprego de hospedeiros apropriados. Dentre os 3 tipos de hospedeiros virais: procariotos, plantas e animais. Os vírus que infectam procariotos são mais facilmente cultivados em laboratório. Para o estudo dos vírus bacterianos, são empregadas culturas puras, em meios líquidos e semissólidos. A maioria dos vírus de animais e muitos vírus de plantas podem ser cultivados em culturas de tecidos ou células, e o uso de tais culturas facilitou de modo significativo a pesquisa com esses vírus. No caso de vírus de plantas, os estudos podem ser dificultados, uma vez que seu estudo algumas vezes requer o uso de uma planta inteira. Esse fato pode ser um problema devido ao fato de as plantas crescerem mais lentamente do que as bactérias, e frequentemente os vírus de plantas requerem a ruptura da espessa parede celular a fim de promover a infecção. Culturas de células animais. As culturas de células animais derivadas de células originalmente retiradas de um órgão de um animal experimental, exceto quando são utilizadas células sanguíneas. As culturas celulares são geralmente obtidas pela remoção asséptica de partes do tecido, seguida da dissociação das células pelo tratamento com uma enzima que degrada o cimento intercelular. A semeadura da suspensão resulta sobre uma superfície plana, como um fundo de uma garrafa de cultura ou uma placa de Petri. A fina camada da célula aderida à placa de vidro ou ao plástico, denominada monocamada, é recoberta com um meio de cultura adequado e incubada em uma temperatura apropriada. Os meios de cultura utilizados em culturas celulares são normalmente bastante complexos, contendo alguns aminoácidos e algumas vitaminas, sais, glicoses e um sistema de tamponamento contendo bicarbonato. Para a obtenção de um melhor crescimento, normalmente faz-se necessário a adição de uma pequena quantidade de soro sanguíneo a fim de impedir a contaminação bacteriana de vários antibióticos. Algumas culturas celulares, quando preparadas dessa forma, podem ser subcultivadas, crescendo indefinitivamente como linhas celulares pequenas.
As linhagens celulares são convenientes na pesquisa dos vírus, uma vez que o material celular está continuadamente disponível. Em muitos casos, a cultura não cresce de forma indefinida, embora possa permanecer viva por alguns dias. Tais culturas, denominadas culturas celulares primárias, podem ainda ser úteis no cultivo de um vírus, embora novas culturas devam ser preparadas periodicamente a partir de fontes frescas, um processo de alto custo que demanda tempo. Em alguns casos, não é possível a obtenção da linhagem celular primária ou permanente. No entanto, órgãos inteiros ou partes de órgãos podem permitir com sucesso a replicação viral. Tais culturas de órgãos podem ainda ser úteis em pesquisas de vírus, porque permite o crescimento dos vírus sob condições laboratoriais relativamente controladas. Quantificação dos vírus. Em virologia, muitas vezes é necessário quantificar o número de partículas virais presentes em uma suspensão. Embora seja possível quantificar vírus pelo uso de microscópios eletrônicos, o número do vírus em uma suspensão pode ser calculado mais facilmente medindo-se seu efeito sobre células hospedeiras, utilizando-se métodos verificando que a unidade infecciosa viral corresponde à menor unidade capaz de provocar um efeito detectável. Quando inoculado em um hospedeiro suscetível, ela pode corresponder a somente um vírus, embora com maior frequência seja necessário um inóculo maior. A partícula da determinação do número de unidades infecciosas por volume de fluido, uma medida da quantidade de vírus, denominada título, pode ser obtida. Ensaio de formação de placa de Lise. Quando um vírus inicia uma infecção em uma camada de células hospedeiras crescendo em uma superfície plana, uma zona de Lise pode ser observada na forma de uma área clara no tapete da célula hospedeira em crescimento. Essa zona clara recebe a denominação de placa de Lise e convencionou-se em cada placa de Lise originando-se a partir da replicação de um único vírus. A placa de Lise corresponde essencialmente a janelas que surgem no tapete das células exibindo crescimento confluente. No caso de bacteriófagos, as placas de Lise podem ser obtidas quando partículas virais são misturadas a uma fina camada de bactérias hospedeiras, espalhadas de forma uma supercamada de agar na superfície de um meio de cultura sólida. Durante a incubação da cultura, as bactérias crescem originando uma camada turva visível a olho nu, no entanto, em todas as regiões onde a infecção viral tenha sido iniciada com sucesso, ocorrerá a lise das células, resultando na formação de uma placa de Lise. Contando-se o número de unidades formadoras de placas de Lise, é possível calcular o número de unidades virais infecciosas presentes na amostra inicial. O ensaio da formação de placa de Lise permite também o isolamento de linhagens virais puras. Isso porque, se uma placa de Lise originou-se a partir de um único vírus, todos os vírus nessa placa devem ser genericamente idênticos. Alguns dos vírus da placa podem ser coletados e inoculados em uma nova cultura bactéria frescas, obtendo-se uma linhagem viral pura. O desenvolvimento de ensaio e a formação de placa de Lise foi importado para o avanço da virologia, da mesma forma que o desenvolvimento de meios sólidos por Koch foi significativo para a microbiologia das culturas puras. As placas de Lise podem ser obtidas com vírus de animais utilizando-se culturas de células animais como hospedeiras. Uma monocamada de células animais em cultura é preparada em uma placa de garrafa plana, na qual a suspensão viral é sobreposta. A placa de Lise são reveladas como zonas de destruição das células animais, e, a partir do número de placas originadas, é possível estimar o título viral. Eficiência de plaqueamento. O conceito de eficiência de plaqueamento é importante para a virologia quantitativa. Em um dado sistema viral, o número de unidades formadoras de placas de Lise é sempre inferior à contagem de suspensão viral realizada no microscópio eletrônico. Assim, a eficiência com que os vírus infectam as células hospedeiras raramente alcança 100%, podendo muitas das vezes ser consideravelmente menor. Os vírus que não causaram infecção são frequentemente inativos, embora em algumas situações este não seja o caso. Alguns vírus originam as partículas virais incompletas durante a infecção. Em outros casos, especificamente com vírus de RNA, a taxa de mutação viral é tão elevada que muitos vírus contêm genomas defectivos. No entanto, algumas vezes a baixa eficiência do plaqueamento significa que as condições empregadas a alguns vírus não foram capazes de infectar as células com sucesso. Embora no caso do vírus bacterianos a eficiência de plaqueamento geralmente seja superior a 50% no caso. O conhecimento deficiente de plaqueamento é útil no cultura de vírus.
uma vez que permite se estimar a concentração necessária de uma suspensão viral, a fim de originar um número determinado de placas de Lise. Métodos que empregam animais intactos. Alguns vírus não causam infecção reconhecíveis em culturas celulares, embora levem o animal à morte. Em tais casos, a quantificação pode ser realizada somente pela titulação dos animais infectados. O procedimento consiste na realização de diluição seriadas em amostras virais, geralmente por meio de diluição décima seguida em inoculação das amostras em cada diluição em diversos animais sensíveis. Após um período de incubação adequado, a fração de animais mortos e vivos para cada diluição é tabulada, sendo realizado o cálculo de ponto final de diluição. Ele corresponde à diluição em que, por exemplo, metade dos animais inoculados morre. Embora o método utilizado em animais inteiros seja mais trabalhoso e menos preciso do que os métodos de culturas celulares, ele pode ser essencial ao estudo de certos tipos de vírus. 2. Replicação viral. Características gerais de replicação viral. Para um vírus replicar-se, ele deve induzir uma célula hospedeira viva e sintetizar todos os componentes essenciais necessários para a reprodução de mais vírus. Esses componentes devem, então, ser organizados em novos vírus e escapar da célula. As fases de replicação viral podem ser divididas em 5 etapas. 1. Ligação do vírion a uma célula hospedeira suscetível. Penetração do vírion ou de um ácido nucleico na célula. Síntese do ácido nucleico e proteínas virais pelo metabolismo da célula de acordo com um redirecionamento determinado pelo vírus. 4. Montagem do capsídeo e o empacotamento do genoma viral em novos vírus. O processo completo de denominação maturação. 5. Liberação do vírion maduro pela célula. Esses estágios de replicação viral são ilustrados na figura. Nos primeiros minutos após a infecção, diz-se que os vírus estão em fase de eclipse. Durante esse período, as partículas infecciosas não podem ser detectadas no meio de cultura. A fase de eclipse é indicada assim que as partículas infecciosas são removidas do ambiente devido à sua adsorção às células hospedeiras. Uma vez ligados, os vírus deixam de estar disponíveis para infectar outras células. Esse processo é acompanhado pela penetração do ácido nucleico viral na célula hospedeira. Se a célula infectada romper-se nessa fase, o vírus deixa de existir como entidade infecciosa, uma vez que o genoma viral não se encontra mais no interior do seu capsídeo. A maturação é indicada à medida que as moléculas de ácidos nucleicos recém-sintetizados são empacotadas nos interiores das capas proteicas. Durante a fase da maturação, o título de vírus ativo no interior da célula aumenta de forma expressiva. Todavia, as novas partículas virais não podem ainda ser detectadas, exceto se as células forem lisadas artificialmente, a fim de promover sua liberação. Uma vez que o vírus recém-sintetizado ainda não surgiram extremidades da célula, o período de eclipse e maturação em conjunto são denominados períodos de latência. Ao final da maturação, ocorre a liberação dos vírus maduros como resultado da lise celular, ou de alguns processos de brotamento ou de excreção, dependendo do vírus. O número de vírus liberados, denominado tamanho de população liberada, depende do vírus e do hospedeiro em partícula, podendo variar de alguns poucos a milhares. A duração de um ciclo completo da respiração varia de 20 a 60 minutos a 8 a 40 horas. Pelo fato da liberação dos vírus ocorrer de forma relativamente simultânea, a replicação viral é normalmente caracterizada por uma curva de crescimento em etapa única. Nas próximas sessões consideraremos algumas das principais etapas do ciclo de replicação viral. Ligação e penetração viral. Nesta sessão, focaremos a ligação e penetração viral, as primeiras etapas da replicação. Além disso, abordaremos o mecanismo pela qual algumas bactérias reagem à penetração do DNA bacteriófagos. Ligação. A base mais comum para a especificidade de um vírus em relação aos hospedeiros depende da ligação. O próprio vírus possui uma ou mais proteínas externas que interagem com componentes específicos de superfície celular, denominando receptores. Esses receptores são componentes superficiais, normalmente células hospedeiras, como proteínas, carboidratos, glicoproteínas, lipídios, lipoproteínas ou complexos desses, aos quais os vírus se ligam. Os receptores realizam funções normais da célula, por exemplo, em receptores de bacteriófagos T1 é uma proteína captadora de ferro, enquanto receptores de bacteriófagos lambda normalmente está envolvido a captação de maltose. Os receptores de vírus de animais podem incluir macromoléculas necessárias ao contato
intracelular pela síntese imune. Por exemplo, os receptores de vírus de poliomielite ou de HIV são normalmente utilizados à interseção entre as células humanas. Na ausência de seus receptores específicos, os vírus é capaz de absorver, portanto, não causa infecção. Além disso, quando o sítio receptor é modificado, por exemplo, por uma mutação, o hospedeiro pode tornar-se resistente à infecção viral. No entanto, mutando os vírus pode adequar a capacidade de serem absorvidos ao hospedeiro, anteriormente resistentes. Além disso, alguns vírus de animais podem ser capazes de utilizar mais de um receptor, de modo a perda de um deles não independe necessariamente da ligação. Assim, a variedade de hospedeiros de um vírus é particular e determinada, em partes, pela disponibilidade de um receptor adequado que o vírus seja capaz de reconhecer. Em organismos multicelulares, as células de diferentes tecidos ou órgãos frequentemente expressam proteínas distintas em sua superfície. Consequentemente, os vírus que infectam animais infectam apenas células de determinado tecido. Por exemplo, muitos vírus que provocam tosse ou resfriado infectam somente as células do trato respiratório superior. A penetração. A ligação de um vírus e sua célula hospedeira promove a alteração tanto de um vírus como uma superfície celular, as quais resultam em sua penetração. Os vírus devem replicar-se no interior da célula, desse modo, pelo menos o genoma viral deve ser capaz de penetrar a célula. No entanto, conforme mencionado, para que alguns vírus se repliquem, certas proteínas devem também penetrar na célula. Devem também entrar na célula hospedeira. É importante ressaltar que a ligação é mesmo a penetração em algumas células suscetíveis não levam à replicação viral. Caso as informações contidas no genoma viral não possam ser codificadas, uma célula que permite o ciclo completo da replicação de um vírus é referida como permissiva para aquele vírus. Vírus distintos representam diferentes estratégias para a penetração. Alguns vírus envelopados de animais são desnudados na membrana citoplasmática, liberando o conteúdo do vírus no citoplasma. No entanto, o caso dos vírus nus de animais é muitos vírus envelopados de animais. O vírus inteiro penetra na célula por endocitose. Em tais casos, os vírus devem ser desnudados no interior da célula hospedeira, de forma que o genoma seja exposto à replicação por ser realizado. Alguns vírus envelopados sofrem o desnudamento do citoplasma, enquanto outros o desnudamento ocorre na membrana nuclear. Ação penetração de bacteriófagos apresentando cauda. Células apresentando parede celular, como a maioria das bactérias, são infectadas de maneira diferente de células animais, as quais não apresentam essa estrutura. O mecanismo de penetração mais complexo foram observados em vírus que infectam bactérias. Os bacteriófagos T4 que infectam é um bom exemplo. O bacteriófago T4 é um bom exemplo. A estrutura do bacteriófago T4 foi ilustrada na figura 10.5b. O vírus apresenta uma cabeça no interior do qual o DNA linear da fita dupla encontra-se enovelado, e uma cauda longa e relativamente complexa, em cuja extremidade há uma série de fibras e espículas de cauda. Os vírus inicialmente ligam-se às células pelas fibras de cauda. As extremidades das fibras interagem especificamente com as polissacarídeos encontrados na membrana externa do envelope celular gram-negativo. Em seguida, as fibras da cauda sofrem retração, propiciando o contato entre o cerne da cauda e a parede celular bacteriana por meio de uma série de espículas caudais delgadas situadas nas extremidades. A ação de uma enzima similar ao lisozima promove a formação de um pequeno poro no peptídeo glicano. A bainha da cauda contrai-se e o DNA viral penetra no interior do citoplasma através de um orifício presente na ponta da cauda frágil, enquanto a maior parte do invólucro proteico permanece fora da célula. Restrição e modificação viral pela célula hospedeira. Os animais podem muitas vezes eliminar os vírus invasores por mecanismos de defesa imunológicos antes que a infecção viral se dissime, ou algumas vezes antes que o vírus penetre nas células-alvo. Além disso, o eucarioto, incluindo animais
e plantas possuem um mecanismo antiviral reconhecido como RNA de interferência. Os procariotos são desprovidos desses dois tipos de defesa. No entanto, os procariotos possuem sistemas específicos de destruição de DNA, capazes de destruir DNA viral fita dupla após sua injeção. Essa destruição é realizada por endonuclease de restrição dos hospedeiros, enzimas que clivam o DNA viral em um ou vários locais, impedindo assim sua replicação. Esse fenômeno é denominado restrição e é parte de um mecanismo geral dos hospedeiros que impede a invasão por ácidos nucleicos exógenos. Para que tal sistema seja efeito, o hospedeiro deve possuir um mecanismo que confira proteínas a seu próprio DNA. Esse processo é realizado pela modificação específica do seu DNA nos sítios de clivagem das enzimas de restrição. As enzimas de restrição não específicas são específicas para DNA de fita dupla. Desse modo, o vírus DNA e a fita simples, assim como todos os vírus DNA, não são afetados pelo sistema de restrição, embora o sistema de restrição dos hospedeiros proporcione proteção significativa a alguns vírus de DNA. Podem sobrepujar os mecanismos de restrição dos hospedeiros pela introdução de modificações em seus próprios ácidos nucleicos, de modo que eles deixem de estar sujeitos ao ataque enzimático. Dois padrões de modificação química do DNA viral são reconhecidas: glicosilação e metilação. Por exemplo, o DNA de bacteriófagos tepares pode apresentar diferentes graus de glicosilação, impedindo sua clivagem por endonuclease. Muitos outros ácidos nucleicos virais são modificados por metilação, contudo quer glicosilados, quer metilados, os ácidos nucleicos virais são modificados após a replicação do seu genoma por meio de proteínas de modificação codificadas pelos vírus. Outros vírus, como bacteriófagos T3 e T7, evitam a destruição pelas enzimas de restrição dos hospedeiros, pela codificação de proteínas que inibem o sistema de respiração dos hospedeiros. Para contrapor-se a processo, algumas células hospedeiras possuem múltiplos sistemas de restrição e metilação, auxiliando a impedir a infecção por vírus capazes de sobrepujar somente um deles. Os hospedeiros contêm ainda outros DNAs metilases, além daqueles envolvidos na proteção contra sua própria enzima de restrição. Algumas dessas metilases podem estar envolvidas no reparo de DNA ou na regulação gênica, enquanto outras podem conferir proteção ao DNA do hospedeiro contra endonucleases exogênicas. Isso é necessário porque alguns vírus codificam sistemas de restrição próprio, desenvolvendo para destruir o DNA hospedeiro. Desse modo, fica evidente que os vírus e os hospedeiros correspondem mutuamente aos mecanismos de defesa pela evolução contínua de mecanismos visando aumentar sua possibilidade de infecção ou de sobrevivência, respectivamente. Produção de ácidos nucleicos e proteínas virais. Uma vez que os hospedeiros foram infectados, novas cópias do genoma viral devem ser produzidas, assim como proteínas específicas do vírus devem ser sintetizadas para que o vírus se replique. Normalmente, a produção é pelo menos algumas das proteínas virais é iniciada logo após a entrada do genoma viral na célula. A síntese dessa proteína requer um mRNA viral em certos tipos de vírus de RNA. O próprio genoma corresponde ao mRNA. Entretanto, para a maioria dos vírus, o mRNA deve ser primeiramente transcrito a partir do genoma DNA ou RNA, e então o genoma deve ser replicado. Aqui abordaremos importantes eventos. Esquema de classificação de Baltimore. O esquema de classificação de Baltimore e vírus de DNA. O virologista David Baltimore, que foi agraciado juntamente com Howard Temin e Renato Dubecko com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1985 pela descoberta dos retrovírus e da transcrição reversa, desenvolveu um esquema de classificação de vírus baseado na relação entre o genoma viral e seu mRNA. Na classificação de Baltimore, são reconhecidos 7 classes de vírus. Os vírus do DNA da fita dupla são agrupados na classe 1. O mecanismo de síntese de mRNA e replicação do genoma dos vírus de classe 1
é o mesmo que aquela utilização pelo genoma da célula hospedeira, embora diferentes vírus empregam estratégias distintas para garantir a expressão do mRNA viral seja favorecida em relação ao mRNA do hospedeiro. Vírus de classe 2 correspondem a vírus DNA de fita simples. Nesses vírus, antes do mRNA ser reproduzido, uma fita completamente de DNA deve ser sintetizada, uma vez que o RNA polimerase utiliza DNA de fita dupla como molde. Esses vírus formam um intermediário de DNA de fita dupla durante a replicação, sendo esse intermediário utilizado na transcrição. A síntese do intermediário de fdDNA e sua subsequente transcrição pode ser realizado por enzimas celulares. O intermediário de fita dupla também é utilizado para gerar o genoma viral, uma fita tornando-se o genoma, enquanto a outra é descartada. Até recentemente, todos os vírus de fsDNA continham DNA com a mesma sequência que seu RNA. No entanto, em 1997 foi descoberto um novo vírus contendo fsDNA de polaridade negativa, o vírus TORC10, e amplamente disseminado em humanos e outros animais, porém não provoca sintomas óbvios da doença. O mecanismo de replicação de TTV ainda não foi totalmente investigado. Vírus de RNA e fita positiva e negativa. Produção de RNA e replicação de genoma são processos diferentes nos vírus de RNA. Contudo, antes da discussão desses vírus, são necessários alguns reconhecimentos sobre nomenclatura relacionada à orientação da fita de ácido nucleico. Lembre-se de que o RNA é completamente a fita de DNA empregada como molde. Em relação à sequência de bases, por convenção na virologia, o mRNA é referido como sendo de configuração mais o mRNA é conferido como sendo de configuração mais. Sua fita complementar é referida como sendo configuração menos. Essa convenção é utilizada para descrever a configuração do genoma de vírus de fita simples, quer seu genoma contenha RNA ou DNA. Por exemplo, um vírus que contenha genoma de RNA na fita simples com a mesma orientação do seu mRNA é referido como vírus de RNA de fita positiva. Um vírus cujo genoma RNA e fita simples seja complementar ao seu mRNA é conferido como vírus de RNA de fita negativa. De modo que esse vírus se replicam. De que modo esses vírus se replicam? Os RNA polimerases celulares normalmente não catalisam a síntese de RNA a partir de um molde de RNA, utilizando em vez disso um molde de DNA. Portanto, os vírus de RNA positivo, negativo ou de fita dupla requerem uma RNA polimerase de RNA dependente específica. O caso mais simples são vírus de RNA de fita positiva, onde o genoma viral tem configuração mais e, desse modo, pode atuar diretamente como RNA. Além de codificar outras proteínas necessárias, esse RNA codifica uma RNA polimerase dependente específica de vírus. Uma vez sintetizada, essa polimerase, inicialmente sintetizada, fitas menos complementares de RNA, as quais são então utilizadas como molde na produção de novas fitas. Mas as fitas mais sintetizadas são traduzidas como mRNA ou empacotadas como o genoma dos vírus recém-sintetizados. No vírus de RNA de fita negativa, a situação é mais complexa. O RNA que penetra na célula tem polaridade errada para atuar como mRNA, e portanto o mRNA deve ser primeiramente sintetizado. Uma vez que as células não possuem um RNA polimerase capaz de realizar tal tipo de reação, esses vírus carregam algumas dessas enzimas em seus vírus, sendo elas injetadas na célula juntamente com um RNA genômico. A fita mais complementar do RNA é sintetizada pelo RNA polimerase RNA dependente, sendo então utilizada como mRNA. Esse mRNA de fita positiva é também utilizado como molde para sintetizar genomas de fita negativa adicionais. Os vírus de RNA da fita dupla enfrentam um problema similar, embora o vírus contenha RNA de fita mais, ele é a parte genômica do RNA de fita dupla, não podendo ser liberado para atuar como mRNA. Consequentemente, os vírus dos vírus do fdRNA também contêm RNA polimerase que transcreve o genoma de fdRNA, originando o mRNA de fita positiva ao penetrar na célula hospedeira. Retrovírus. Os retrovírus são vírus de animais responsáveis pelo desenvolvimento de certos tipos de câncer e da síndrome
da imunodeficiência adquirida, AIDS. O retrovírus apresenta um RNA de fita simples em seus vírus, contudo, replicam-se empregando um intermediário de fDNA. O processo pelo qual a informação contida no RNA é convertida em DNA é denominada transcrição reversa, e dessa forma tais vírus precisam de uma enzima denominada transcriptase reversa. Embora o RNA do retrovírus seja de fita mais, ele não é empregado como mensageiro e por isso esse vírus deve representar transcriptase reversa em seus vírus. Após a infecção, o vírus de fcRNA é convertido em fdDNA por meio de um intermediário híbrido de RNA-DNA. O fdDNA é então utilizado como molde para sintetizar o mRNA pelas enzimas celulares normais. Finalmente, os vírus de classe 7, correspondente àqueles que apresentam DNA de fita dupla em seus vírus, mas replicam-se empregando uma intermediária de RNA. Esses vírus incomuns também utilizam a transcriptase reversa. A estratégia empregada por esses vírus na reprodução de mRNA é a mesma empregada pelos vírus da classe 1, embora o processo de replicação de seu DNA seja muito incomum, pois, como veremos posteriormente, o genoma é apenas parcialmente a fita dupla de secção. Embora aparentemente o esquema de Baltimore englobe todas as possibilidades à exceção, por exemplo, os ambivírus contêm genoma RNA e fita dupla, na qual metade está na orientação mais é a outra metade na configuração menos. Uma fita complementar deve ser sintetizada a partir dessa última metade antes que os genomas possam ser traduzidos. A evolução claramente levou a diversidade de genomas virais ao seu limite. Proteínas virais. Uma vez que o mRNA tenha sido produzido, proteína sintetizada logo após a infecção denominada de proteínas precoces, necessária replicação do ácido nucleico viral. E 2. Proteínas sintetizadas posteriormente, denominação proteínas tardias, que inclui as proteínas da capa viral. De maneira geral, tanto o tempo de aparecimento como a quantidade das proteínas virais são altamente regulados. As proteínas precoces são enzimas que atuam cataliticamente e, portanto, sintetizadas em menor quantidade. Por outro lado, as proteínas tardias correspondem normalmente aos comportamentos estruturais do vírus, sendo produzidas em quantidades bastante superiores. A infecção viral altera os mecanismos regulares do hospedeiro, uma vez que há uma acentuada superprodução de ácidos nucleicos proteínas virais na célula infectada. Em alguns casos, a infecção viral promove uma interrupção total da síntese de macromoléculas de hospedeiro, enquanto em outros a síntese processa concomitantemente a síntese dos produtos virais. Em ambos os casos, a regulação da síntese viral encontra-se sob o controle do vírus em vez da célula hospedeira. Vários elementos desse controle são similares aos mecanismos reguladores discutidos no capítulo 9. Embora existam também mecanismos reguladores exclusivamente virais, discutiremos esses mecanismos reguladores quando abordaremos alguns dos vírus mais estudados. 3. Diversidade viral. Visão geral dos vírus bacterianos. Os bacteriófagos exibem grande diversidade, sendo ilustrados na figura 10.12, exemplo das várias classes. A maioria dos vírus bacterianos estudados detalhadamente infectam bactérias, como Salmonella entérica. No entanto, são reconhecidos vírus que infectam uma variedade de procariotos, tanto bactérias como arcaia. A maioria dos bacteriófagos conhecidos contém genomas de DNA de fita dupla e acreditam-se que esse tipo de bacteriófagos seja o tipo mais comum encontrado na natureza. No entanto, existem vários outros tipos reconhecidos, incluindo aqueles com genoma de RNA de fita simples, genomas de RNA de fita dupla e genomas de DNA de fita simples. Poucos vírus bacterianos têm envelope lipídico, sendo a maioria nu. Todavia, muitos vírus bacterianos são estruturas complexas. Todos os exemplos de bacteriófagos com genomas de DNA de fita dupla ilustrados na figura 10.12 possuem cabeça e cauda. As caudas dos bacteriófagos T2, T4 e Mu são contráteis e atuam no processo de penetração do ácido nucleico em hospedeiros. De forma contrária, a cauda dos bacteriófagos lambda e flexível. Embora os vírus bacterianos com cauda tenham sido os primeiros a serem estudados como sistema modelo para o entendimento das características gerais de multiplicação viral, atualmente alguns são utilizados como ferramentas úteis na engenharia genética. O entendimento sobre os vírus bacterianos não tem valor apenas como base de discussão sobre vírus de animais, mas é também essencial o entendimento dos temas abordados nos capítulos que discutem a genética microbiana e a engenharia genética.
Nas próximas duas secções examinaremos dois tipos diferentes de ciclos de vida viral: virulento e temperado. Vírus virulentos promovem a lise ou a morte da célula de seu hospedeiro após a infecção, enquanto vírus temperados replicam-se seu genoma em tandem com o genoma do hospedeiro, sem promover a morte do hospedeiro. Bacteriófagos virulentos de T4. Os vírus virulentos provocam a morte de seus hospedeiros após a infecção. Os primeiros vírus desse tipo a serem detalhadamente estudados foram os bacteriófagos em genomas de DNA linear de fita dupla que infectaram a Escherichia coli e várias outras espécies relacionadas às bactérias. Os virologistas iniciaram um trabalho realizando o isolamento e o estudo desses vírus como sistemas modelos de replicação viral, utilizando para estabelecer muitos dos princípios fundamentais da biologia molecular e genética. Esses fagos receberam designações de T1, T2 e T7, com o T referindo-se à cauda que esses fagos apresentam. Nesse capítulo já mencionamos brevemente como um desses vírus do fago T4 ligam-se ao hospedeiro com seu DNA penetrando na célula. Aqui discutiremos este vírus em maiores detalhes e a fim de ilustrar o ciclo de replicação viral virulento. O genoma bacteriófagos T-pares. Os bacteriófagos T2, T4 e T6 são vírus intimamente relacionados, porém o fago T4 é o mais estudado. Os vírus no fago T4 de estrutura complexa. Ele consiste em uma cabeça ecosaédrica alongada com dimensões totais de 85 vezes 110 nanômetros, ligada à cabeça a uma cauda complexa que consiste em um tubo helicoidal 25 vezes 110 nanômetros, ao qual estão conectadas bainhas, um pescoço conector com um colarinho e uma placa basal completa, a qual as fibras longo-articulares da cauda não são ligadas. A partícula viral completa apresenta mais de 25 tipos diferentes de proteínas estruturais. O genoma de T4 consiste em uma molécula de DNA linear de fita dupla com 168.903 pares de bases. O genoma de T4 codifica mais de 250 proteínas diferentes. E embora o vírus conhecido codifica seu próprio aparato de tradução, o fago T4 codifica vários de seus próprios tRNAs. Embora o genoma do T4 apresente uma sequência linear singular, as moléculas do DNA genômico é diferente não são idênticas. Isso ocorre porque o DNA do fago T4 sofre permutação circular. Moléculas que são permutadas circularmente parecem ter sido linearizadas pela abertura de circuitos idênticos em diferentes locais, além da permutação circular. O DNA de cada vírus T4 apresenta sequências repetidas de aproximadamente 3-6 em cada extremidade, denominando repetições determinadas. Ambos os fatores afetam o empacotamento genômico. O DNA do T4 em redundância termina em infecção uma célula hospedeira e primeiramente replicado como uma unidade, e em seguida várias unidades genômicas são reconhecidas em sua extremidade original como uma longa molécula linear denominada concatômetro. Durante o empacotamento do DNA de T4, o DNA não é clivado e nem sequência específica. Em vez disso, segmentos de DNA longos o suficiente para preencher uma cabeça do fago é clivado de concatâmero, uma ligeira maior do que o genoma. Esse mecanismo de preenchimento da cabeça leva à permutação circular à redundância térmica. O DNA da T4 contém a base modificada 5-hidroximethicitosina em lugar citosina. Esses resíduos são glicosilados e o DNA contendo essa modificação é resistente a virtualmente todas as enzimas de restrição conhecidas. Consequentemente, o DNA do T4 encontra-se protegido das defesas dos hospedeiros. Eventos durante a infecção por T4. Os eventos ocorrem rapidamente uma infecção por T4 precocemente. Na infecção, T4 dirige-se à síntese de seu próprio RNA e também inicia a replicação do seu DNA peculiar. Cerca de 1 minuto após a ligação e penetração do hospedeiro pelo DNA de T4, a síntese de DNA e RNA do hospedeiro é interrompida. E a transcrição dos genes fágicos específicos é iniciada. A tradução do mRNA viral inicia logo após seguida. Após cerca de 4 minutos da infecção, a replicação do DNA fágico é iniciada.
O genoma do T4 pode ser dividido em 3 regiões que codificam proteínas precoces, proteínas intermediárias e proteínas tardias, respectivamente. As proteínas precoces e intermediárias correspondem principalmente às enzimas necessárias à replicação e transcrição do DNA, enquanto as proteínas tardias correspondem às proteínas da cabeça e da cauda e às enzimas requeridas para a liberação das partículas fagículas maduras da célula. O tempo de duração dos eventos ocorre durante a infecção por T4 e é apresentado na figura 10.15. Embora o T4 possua um genoma muito longo para os vírus, ele não codifica seu próprio RNA polimerase. O controle da síntese de mRNA de T4 requer a síntese de proteínas que modifica sequencialmente a especificidade do RNA polimerase do hospedeiro, de forma que ela reconheça promotores fágicos. Os promotores precoces são reconhecidos diretamente pelo RNA polimerase do hospedeiro e precisam de fator signo hospedeiro de descrição do hospedeiro interrompida logo em seguida por um fator anticima codificado pelo fago, o qual liga ao do hospedeiro e interfere ao reconhecimento dos promotores do hospedeiro. Proteínas específicas do fago codificadas pelos genes precoces também promovem modificações covalentes nas subunidades da RNA polimerase do hospedeiro. Enquanto outras proteínas codificadas pelo fago também ligam-se ao RNA polimerase, essa modificação altera especificamente a polimerase, que passa a reconhecer promotores intermediários de T4. Uma das proteínas precoces de T4 mota reconhece uma sequência particular de DNA necessário promotores intermediários, orientando o RNA polimerase para tais sítios. A transcrição a partir dos promotores tardios requer um novo fator sigma codificado por T4. A modificação sequencial do RNA polimerase da célula hospedeira, conforme descrito aqui para o fago T4, é também empregado por muitos bacteriófagos para regular sua expressão gênica. O fago T4 codifica mais de 20 novas proteínas, as quais não são sintetizadas precocemente após a infecção. Elas incluem enzimas envolvidas na síntese de base comum 5-hidroximetis da base incomum, e em sua glicosilação, além de uma enzima que degrada o precursor do DNA normal, é de soxitina trifosfato. Além disso, T4 codifica algumas enzimas cuja função são similares daquelas enzimas de replicação do DNA celular hospedeiro, porém são sintetizadas em maior quantidade, permitindo a síntese mais rápida do DNA específico de T4. Proteínas precoces adicionais incluem aqueles envolvidos no processo de DNA fágico recém-replicado. A maioria dos genes tardios codificado pelas proteínas estruturais dos vírus inclui a cabeça das caudas. Montagem das cabeças das caudas ocorre das formas independentes. O DNA é ativamente bombeado para o interior das cabeças até que a pressão inteira atinja o nível necessário, que corresponde de vez ao processo de garrafa de champanhe. A cauda das fibras de cauda são acrescentadas após o preenchimento da cabeça. A saída do vírus ocorre com a lise celular. O fago codifica uma enzima lisosima de T4 que degrada peptidoglicano da célula hospedeira. Cada ciclo de replicação com duração média de 25 minutos, mais de 100 novos vírus são liberados a partir de cada célula hospedeira, a qual nesse momento encontra-se quase totalmente destruída. Os dois fagos temperados mais bem caracterizados são Lambda e P1. Ambos contribuem significativamente para o avanço genético molecular correspondente à importância das ferramentas da genética bacteriana e de clonagem molecular. A lisogenia também apresenta importância ecológica, uma vez que a maioria das bactérias isoladas da natureza são lisogenizadas por uma ou mais bacteriófagos. A lisogenia pode conferir novas propriedades genéticas às células bacterianas e em capítulos posteriores veremos alguns exemplos de bactérias proteigênicas cuja virulência depende do bacteriófago lisogênico que albergam. A lisogenia não se limita a bacteriófagos. Muitos vírus de animais estabelecem relações similares com seus hospedeiros. O ciclo de replicação de um fago temperado. Os fagos temperados podem entrar em um ciclo lítico após a infecção ou podem estabelecer a lisogenia. Uma visão geral do ciclo de vida de um bacteriófago temperado é a apresentação da figura 10.16.
Durante a lisogenia, o vírus temperado não se encontra na forma de uma partícula viral no interior da célula. Em vez disso, o genoma viral encontra-se integrado nos cromossomos bacterianos, ou encontra-se no citoplasma, na forma de plasmídio. Em qualquer um dos casos, replica concomitantemente com a célula hospedeira, desde que os genes que ativam sua vida lítica não sejam expressos. Essas formas não líticas são referidas como profagos. Normalmente, esses controles devem ser uma proteína repressora codificada pelo fago. Proteína viral repressora não controla apenas os genes líticos do profago, mas também impede a expressão dos genes de outros vírus idênticos que penetram na célula. Isso provoca a imunidade dos lisogênios e infecção pelos mesmos tipos de vírus. Se a proteína repressora do profago for inativa, ou se sua síntese for impedida, o profago produz os vírus são produzidos em uma célula hospedeira sobre lise. Em alguns casos, condições alteradas, especialmente dadas ao DNA da célula hospedeira, induzem a via lítica. Se o vírus perder a capacidade de deixar o genoma do hospedeiro, ele torna-se um vírus críptico. Estudos genômicos revelaram que muitos cromossomos bacterianos contêm sequências de DNA que em alguns momentos claramente pertenciam ao genoma viral. Assim, estabelecimento e interrupção do estado lisogênico em procariotos provavelmente corresponde a um processo dinâmico. O bacteriófago lambda. O bacteriófago lambda que infecta foi estudado em detalhes. Como observado em outros vírus temperados, a via lítica e lisogênica são possíveis. Os vírus de lambda assemelham-se àqueles de outros bacteriófagos com cauda, embora não ocorra a presença de fibras caudais. O genoma da lambda consiste em fDNA linear. No entanto, na extremidade 5 de cada uma das fitas há uma região de fitas simples de 12 nucleotídeos de extensão. Essas extremidades coesivas de fitas simples são complementares, e quando o DNA da lambda penetra na célula hospedeira, essa região se pareia formando um sítio COS. O DNA então é ligado, originando um círculo de fita dupla. Quando o lambda realiza o ciclo de lisogênico, ele integra-se ao cromossomo de E. coli em um sítio específico conhecido como sítio AT de ligação lambda. A interação requer a presença de enzimas integrases de lambda que reconhecem os sítios de ligação no fago de uma bactéria, facilitando sua união. O DNA de lambda integrado replica-se juntamente com o restante do genoma do hospedeiro, sendo transmitido à progenia celular. Quando o lambda entra no ciclo lítico, sintetiza concatameiros longos e lineares de DNA por meio de replicação por círculo rolante. Diferente da replicação semiconservativa, esse mecanismo é assimétrico e ocorre em 2 estágios. No primeiro estágio é uma fita genômica circular de lambda clivada. Em seguida, ao longo concatâmero de fita simples sintetizada, empregando a fita não clivada como molde. No segundo estágio, há uma síntese de uma segunda fita utilizando os concatâmeros de fita simples como molde. Finalmente, a concatâmero de fita dupla é clivado em seguimento do comprimento correspondente ao genoma, nos sítios COS, originando extremidades coesivas. Os genomas lineares são então empacotados no interior da cabeça dos fagos e as caudas adicionadas. Em seguida, as células são lisadas por enzimas codificadas pelo fago. Muitos vírus de DNA e RNA, assim como alguns plasmídios, utilizam vários de replicação por ciclo rolante. Em alguns casos, concatâmeros de fita simples são clivados e empacotados. Nos outros casos, fitas complementares e sintetizadas antes do empacotamento, como observado em lambda. Lambda, lise ou lisogenia. A ocorrência de lise ou lisogenia durante a infecção do lambda depende de uma alteração genética extremamente complexa. Os elementos essenciais consistem em 2 proteínas pressora e repressora de lambda, ou proteína CL, e o repressor CRO. Para estabelecer a lisogenia, 2 eventos devem ocorrer. A produção de proteínas tardias deve ser impedida, e uma cópia de genoma da lambda
deve ser integrado ao cromossomo do hospedeiro. Se o CL for sintetizado, ele reprime a síntese de todas as demais proteínas codificadas por lambda, havendo estabelecimento de lisogenia contrariamente. CRO reprime a expressão das comprometido com a vida lítica. A degradação do C2 por uma protease celular hospedeiro também é crítica. A proteína C3 lambda protege C2 contra o ataque pela protease e promove estabilização. Um resumo das etapas que controla a lise e lisogenia do lambda é a apresentação na figura 10-20. O resultado final depende da proteína CRO ou CL, são denominados em uma determinada infecção quando domina os eventos regulatórios e resultados e a lise, ao passo que a lisogenia ocorre quando o CL for dominante. Visão geral dos vírus de animais. A secção iniciais dos capítulos dedicaram-se às propriedades gerais dos vírus, sendo dos vírus animais poucos mencionados. Aqui passaremos a considerar alguns dos atributos dos vírus de animais, que servirão como base para a discussão sobre o retrovírus, um dos quais causam a síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS. Em nossas discussões sobre a reprodução viral na secção 10.5 e 10.7, abordaremos as questões do hospedeiro viral de forma geral. No entanto, é importante lembrar que o hospedeiro de bacteriófago corresponde a uma célula bacteriana, ao passo que o hospedeiro de vírus animal são as células eucarióticas. Abordaremos de modo abrangente essas importantes diferenças do capítulo 19, no qual discutiremos diversos tipos de vírus animais em maiores detalhes. No entanto, os aspectos essenciais consistem em contrariamente ao observar o procariotos, o vírus completo penetra na célula animal, e 2. As células eucarióticas possuem um núcleo onde muitos vírus e animais são replicados. Além disso, alguns detalhes do processamento de RNA de eucariote interferem na replicação dos vírus de animais, porém eles não serão considerados no momento. Classificação de vírus animais. Vários tipos de vírus animais são ilustrados na figura 10.21. Os principais de classificação viral foram discutidos na secção 10.7. Os vírus de animais são classificados segundo o mesmo critério adotados para os vírus bacterianos, incluindo o sistema classificatório de Baltimore, que classifica os vírus em base no tipo, genoma e estratégia de reprodução. São conhecidos os vírus de animais em todas as categorias de replicação. No capítulo 19 discute-se um exemplo de cada. A maioria dos vírus de animais estudados em detalhe são aqueles que se replicam em células de culturas. Observe que existem mais tipos de vírus animais envelopados do que vírus bacterianos envelopados. Esse fato provavelmente está relacionado à diferença nas características externas das células hospedeiras. Contrariamente às células procariotas, as células animais são desprovidas de parede celular, e desse modo os vírus são mais facilmente secretados para a célula. Ao deixarem a célula, os hospedeiros removem parte da bicamada lipídica da célula animal quando atravessam a membrana. Sequência de infecção viral em células animais. Os vírus podem provocar diversos efeitos distintos nas células animais. Infecção lítica resulta como destruição da célula hospedeira. No caso de vírus envelopados, no entanto, a liberação dos vírus ocorre por um processo do tipo brotamento. Pode ser lenta e não provocar a lise da célula hospedeira. Desse modo, a célula infectada pode permanecer viva e continuar produzindo vírus indefinitivamente. Tais infecções são denominadas infecções persistentes. Os vírus podem também provocar infecções latentes no hospedeiro. Em uma infecção latente, há um intervalo de tempo entre a infecção viral e o evento lítico. As vesículas febris causadas pelo vírus da herpes simples correspondem ao típico exemplo de uma infecção viral latente. Os sintomas reaparecem esporadicamente quando os vírus saem do estado de latência. O estágio latente da infecção viral de uma célula animal geralmente não se deve à integração do genoma viral no genoma da célula hospedeira, como frequentemente observa-se nos casos de infecções latentes por bacteriófagos temperados. Em vez disso, os herpevírus encontram-se em um estado inativo
no interior das células nervosas. Um baixo nível de transcrição ocorre, porém, não há replicação do DNA viral. Alguns vírus envelopados promovem a fusão de múltiplas células animais, originando células gigantes contendo vários núcleos. Como sempre, tais células confundidas não se desenvolvem corretamente, apresentando um tempo de vida curto. Além disso, a fusão celular protege os vírus de exposição ao sistema imunológico, pois eles passam a deslocar-se entre núcleos de células hospedeiras sem emergirem delas. Finalmente, certos vírus de animais são capazes de converter células normais em uma célula tumoral, processo denominado transformação. Discutiremos os vírus causadores de câncer na secção 19.11 e 19.12. Muitos vírus diferentes não são conhecidos, contudo, dentre vírus ilustrados na figura 10.21, um grupo destaca-se por ter um mecanismo de replicação absolutamente peculiar. Tal grupo corresponde aos retrovírus. Eles serão abordados em seguida como exemplo de um vírus de animal complexo, altamente incomum, que apresenta importância e implicação médica. Os retrovírus. Os retrovírus possuem genoma RNA que replicam através de um intermediário DNA. O termo retro significa para trás e é denominado retrovírus deve-se ao fato de eles transferirem as informações de maneira reversa do DNA e do RNA. Os retrovírus utilizam a maneira reversa do RNA. Os retrovírus utilizam a enzima transcriptase reversa para realizar esse processo. Um tanto interessante, o uso da transcriptase reversa não é restrito aos retrovírus. O vírus da hepatite e o vírus do mosaico de couve-flor também realizam a transcrição reversa em seus processos de replicação. No entanto, contrariamente ao retrovírus, esses outros vírus carregam a versão DNA de seus genomas viram em vez de RNA. Os retrovírus são interessantes por várias outras razões. Por exemplo, esses foram os primeiros vírus definidos como causadores de câncer, sendo intensamente estudados devido às suas características carcinogênicas. Além disso, um dos retrovírus, o vírus da AIDS, do HIV, causa a síndrome do HIV. Esse vírus infecta um tipo específico linfócito T, célula T auxiliar de humanos, a qual é vital ao correto funcionamento do sistema imune. Discutiremos os aspectos médicos e imunológicos da AIDS em capítulos posteriores. Os retrovírus são vírus envelopados. Várias proteínas são encontradas no invólucro viral e normalmente 7 proteínas internas, sendo 4 estruturais e 3 enzimáticas. As enzimas encontradas no vírus correspondem à transcriptase reversa e integra-se a uma proteína. O vírus também contém moléculas de tRNA celular específico utilizadas na replicação. Propriedades do genoma e da replicação do retrovírus. O genoma do retrovírus é singular. Ele consiste em duas moléculas idênticas de RNA e fita simples de sentido mais. O mapa genético de um genoma típico de retrovírus é apresentado na figura 10.23b. Embora existam diferenças entre os mapas genéticos dos retrovírus, todos contêm os seguintes genes, arranjados na mesma ordem. GAG, que codifica proteínas estruturais, POL, que codifica transcriptase reversa e integrase, e ENV, que codifica proteínas envelopadas. Alguns retrovírus, como o vírus de sacroma de Rous, apresentam um quarto gene adjunte ao gene ENV, envolvido na transformação celular e no câncer. A repetição terminais ilustradas no mapa são essenciais ao processo de replicação viral. O processo global de replicação de um retrovírus pode ser resumido nas seguintes etapas. 1. Entrada na célula pela fusão com a membrana citoplasmática em sítio contendo receptores específicos. 2. Remoção de envelope de vírus na membrana enquanto o genoma e as enzimas permanecem em cerne viral. 3. Transcrição reversa de um dos dois genes RNA em DNA de fita simples, subsequentemente convertido pela transcriptase reversa.
em DNA de fita dupla linear que então penetra no núcleo. 4. Integração do DNA retroviral no genoma do hospedeiro. 5. Transcrição do DNA retroviral levando à formação de mRNAs virais e RNA genômico viral. 6. Montagem e empacotamento do RNA genômico em nucleocapsídeos no citoplasma. 7. Brotamento de vírus envelopados na membrana citoplasmática e liberação pela célula. Atividade de transcriptase reversa. Uma etapa bastante precoce após a entrada do genoma de RNA na célula corresponde à transcriptase reversa, conversão do RNA em uma cópia de DNA, utilizando as enzimas transcriptase reversa presente no vírus. O DNA formado corresponde a uma molécula linear de fita dupla sintetizada no citoplasma no interior de uma proteína viral cerne desnuda. Detalhes desse processo podem ser encontrados na secção 19.5. Aqui destacamos apenas que a transcriptase reversa é um tipo de DNA polimerase e, como todos os DNAs polimerases, requer um iniciador. No processo de transcrição reversa do retrovírus, a iniciação corresponde a um RNA de transferência específico, codificado pela célula hospedeira. O tipo de tRNA utilizado como indicador depende do tipo vírus sendo empacotado no vírion a partir da célula hospedeira anterior. O processo global de transcrição reversa resulta em um produto final que apresenta longas repetições terminais, mais extensas do que as repetições terminais do próprio genoma de RNA. A molécula completa de fDNA penetra no núcleo juntamente com proteínas íntegras. Nesse momento, o DNA viral é integrado ao DNA do hospedeiro. As LTRS contêm promotores transcricionais fortes e participam no processo de integração. A integração do DNA viral ao genoma da célula do hospedeiro é análoga à integração do DNA fágico com o genoma bacteriano, levando a um estado lisogênico. A integração do DNA viral pode ocorrer em qualquer ponto do DNA celular e uma integrado tal elemento, agora denominado provírus, corresponde a um elemento genético estável que pode permanecer nessa forma indefinidamente. Quando promotores de LTR à direita são ativados, o DNA proviral integrado é transcrito por um RNA polimerase da célula hospedeira, originando produtos. Esses produtos de RNA podem tanto ser empacotados em partículas virais, como podem ser traduzidos em proteínas virais. Algumas proteínas virais são produzidas inicialmente como uma grande proteína GAG primária, que é clivada por ação proteolítica nas proteínas de capsídeo. Ocasionalmente pode ocorrer uma leitura através de toda a região GAG. Isso provoca a tradução do POW, o gene de transcriptase reversa, produzido a transcriptase reversa, a qual será inserida nos vírus. Quando as proteínas estruturais dos vírus encontram-se em quantidade suficiente, os nucleocapsídeos são montados e encapsidação do genoma do RNA leva à formação de nucleocapsídeos maduros, que deslocam-se à membrana citoplasmática para a montagem final das partículas virais envelopadas. À medida que os nucleocapsídeos brotam na membrana, são selados e liberados, podendo infectar as células adjacentes. (4) Entidades subvirais. Definimos um vírus como elemento genético que subverte os processos celulares normais, favorecendo suas próprias replicações e que exibe uma forma extracelular infecciosa. Existem alguns agentes infecciosos semelhantes aos vírus, porém suas propriedades não se enquadram nessa definição e, portanto, não são considerados vírus. Por outro lado, duas das entidades subvirais mais importantes, a viroides e prions, só são simplesmente vírus incompletos e exibem diferenças fundamentais quando comparadas aos vírus. Ambos ilustram um mecanismo em comum pelos quais elementos genéticos podem ser replicados e mecanismos inesperados que eles utilizam para subverter as células hospedeiras. No entanto, os prions destacam-se dentre todos os elementos genéticos que abordaremos nesse capítulo, uma vez que agentes infecciosos transmitidos desprovidos de ácido nucleico.
Vírus defectivos. Alguns vírus são parasitas de outros vírus, conhecidos como vírus auxiliares, alguns desses assim chamados vírus defectivos. Depende simplesmente de vírus intactos do mesmo tipo a fim de serem supridos suas funções necessárias. Muitos mais interessantes são os vírus defectivos, referidos como vírus satélite, para os quais não se conhece uma versão intacta. Esses dependem do auxílio de vírus não relacionados. Exemplos de vírus defectivos e satélites. Vários vírus defectivos são reconhecidos, por exemplo, a bacteriófago P4 é capaz de replicar-se, porém seu genoma não codifica quaisquer proteínas de capsídeo. Esse vírus depende do fago relacionado P2, que atua como um fago Eper, fornecendo as proteínas de capsídeo necessárias à montagem da partícula fágica. Os vírus satélites são encontrados em animais como em vegetais. Por exemplo, o vírus adenoassociado AAV é um vírus satélite de humanos que depende do adenovírus como um auxiliar. O vírus adenoassociado pertence a duas famílias virais bastante distintas. Assim, o AAV não é meramente um mutante defectivo de adenovírus, mas sim um vírus não relacionado à infecção às mesmas células do hospedeiro. Contudo, pelo fato de causar pouco ou nenhum dano ao hospedeiro, o AAV está sendo atualmente utilizado como vetor de clonagem eucariótica para terapia gênica. Nesse sistema, o AAV pode ser utilizado para carregar genes de substituição em tecidos hospedeiros específicos sem causar doença. Viróides. Viróides são moléculas de RNA infecciosas que, diferente dos vírus pelo fato de serem desprovidos de um envoltório proteico, apesar disso, os viróides possuem uma forma extracelular relativamente estável e migram de uma célula hospedeira a outra. Os viróides correspondem a pequenas moléculas circulares de RNA de fita simples, sendo os menores patogênicos conhecidos. Eles variam em tamanho de 246 a 399 nucleotídeos e exibem considerável grau de homologia de sequência, sugerindo que possuem raízes evolutivas comuns. Os viróides causam importantes doenças em plantas e podem apresentar um grave impacto na agricultura. Alguns viróides bem estudados incluem viróides Cadag do coco, o viróide Exocortes de cítricos e o viróide tubérculo afilado de batata. Não são conhecidos viróides que infectam animais ou procariotos. Estrutura e função dos viróides. A formação extracelular dos viróides corresponde a uma RNA nua, não a qualquer tipo de capsídeo proteico, embora o RNA do viróide seja um círculo de fita simples covalente fechado. Existem tantas estruturas secundárias que eles assemelham-se a pequenas moléculas de fita dupla com extremidades fechadas. Essas configurações parecem tornar o viróide suficiente e estável, permitindo sua existência fora da célula hospedeira. Por ser desprovido de um envoltório proteico, o viróide não utiliza um receptor para penetrar na célula hospedeira. Em vez disso, o viróide penetra na planta através de uma lesão decorrente da ação de inseto ou dano mecânico. Uma vez interior da célula, os viróides deslocam-se de uma célula a outra por meio dos plasmídeos, feixes citoplasmáticos delgados que unem as células vegetais. Um aspecto ainda mais interessante é o fato das moléculas de RNA não conter genes codificados de proteína, e dessa forma o viróide ser quase que totalmente dependente das atividades do hospedeiro para suas replicações. O viróide é replicado no núcleo do cloroplasto da célula hospedeira por um RNA polimerase de planta. Como resultado, há uma síntese de RNA multimérico consistindo a muitas unidades viróides ligadas pela extremidade. Viróides contribui com uma atividade em sua replicação. Parte do próprio viróide exibe atividade de ribosomia. Essa atividade de ribosima é empregada em autoclivagem do RNA multimérico liberado em viróides individuais. Doenças provocadas por viróides. Plantas infectadas por viróides podem ser assintomáticas ou desenvolverem sintomas que variam de moderados a letais, dependendo do viróide. A maioria dos sintomas severos está relacionada ao crescimento sugerido que os viróides mimetizam
ou interferem de alguma forma com pequenos RNAs regulatórios, cujos exemplos são amplamente observados em plantas. Assim, os próprios viroides podem ser RNAs regulatórios que involuntariam, de modo a induzir eventos destrutivos. Prions. Os prions representam o outro extremo em relação aos viroides. Eles apresentam uma forma extracelular distinta de natureza totalmente proteica. A partícula do prion não contém DNA ou RNA, contudo é infecciosa, sendo conhecido prions que causam doenças em animais como scrap, em ovinos a encefalopatia espongiforme no gado bovino. A doença debilitante crônica em cervos e alces e as doenças Kuro e Di em humanos. Não são conhecidas doenças causadas por prions em plantas, embora prions tenham sido encontrados em leveduras coletivamente. As doenças animais causadas por prions conhecidas como encefalopatias espongiformes transmissíveis. Em 1997, o cientista americano Starley B. Purzini foi agraciado com um prêmio Nobel de Zoologia na Medicina por seu trabalho pioneiro com a doença e com proteínas de prion. Em 1996, a partir do rastreamento de doenças na Inglaterra, tornou-se evidente que os prions causam BSE no gado bovino e também capaz de infectar humanos, resultando em um novo tipo de CJD, denominado CJD, variam de VCJD. Uma vez que a transmissão ocorre a partir de produtos derivados da carne bovina contaminada, o VCJD tornou-se rapidamente um problema de saúde mundial com um grande impacto na indústria de produtos originais animais. A maioria dos casos de BSN ocorreu no Reino Unido ou em outros países da União Europeia, os quais foram associados às práticas alimentares inadequadas, nas quais suplementos proteicos obtidos a partir da carcaça processadas de gado bovino e ovino foram utilizados na alimentação de animais não infectados. Desde 1994, essas práticas foram banidas de todos os países, resultando em uma redução dramática no número de casos de BSE. Até o momento não foi observada a transmissão de TSE por outros animais domésticos, como suínos, galinhas e peixes. Formas de proteínas do prion. Uma vez que os prions são desprovidos de ácido nucleico como proteínas que os compõem codificada. A célula hospedeira contém um gene PRNP que codifica a forma nativa de proteína de prions conhecida como PRPC, que é encontrado em animais sadios, sobretudo em neurônios, especialmente no cérebro. A forma patogênica da proteína de prion, denominada PRPSC, porque o scrap de ovelhas foi a primeira doença causada por prions a ser descoberta. A forma patogênica da proteína priori exibe sequência de aminoácidos idêntica àquela da PRPC, na mesma espécie. Porém, de conformação diferente, as proteínas de prions de diferentes espécies de mamíferos exibem sequências muito similares, porém não idênticas às suscetíveis. Infecção depende da sequência proteica, com base em um mecanismo ainda não totalmente elucidado. Por exemplo, prions patológicos para vacas podem infectar humanos, embora com frequência muito baixa. Por outro lado, nunca foram observados prions patológicos de ovelhas que infectam humanos. Prions sadios consistem principalmente em segmentos de alfa-hélice, ao passo que os prions aberrantes exibem menos regiões em alfa-hélice e mais regiões em folha beta-pregada. Isso provoca a perda de funções normais da proteína priônica, a qual se torna parcialmente resistente às proteínas e torna-se insolúvel, promovendo sua agregação no interior da célula neural. Nesse estado, ao acúmulo de proteínas prion, ele promove uma conversão de proteínas PRPC e PRPSC. Assim, o prion aberrante não subverte as enzimas ou os genes hospedeiros, como ocorre no caso dos vírus. Em lugar disso, os prions replicam-se ao converter as proteínas priônicas normais. Já existem na célula hospedeira a forma patogênica à medida que os prions patogênicos acumulam-se e formam agregados insolúveis em células cerebrais. Esse processo resulta no sintoma de doença que são invariavelmente neurológicas e, na maioria dos casos, decorrente de destruição dos tecidos cerebrais ou tecido nervoso relacionado.
Não se sabe ao certo se a destruição do tecido cerebral resulta diretamente ao acúmulo de proteínas priônicas agregadas. As proteínas priônicas normalmente atuam na célula como glicoproteína de membrana citoplasmática e demonstrou-se necessária a ligação de príons patogênicos de membranas para que os sintomas da doença sejam desencadeados. Versões mutantes de proteínas priônicas patogênicas incapazes de ligarem-se à membrana citoplasmática da célula nervosa podem ainda agregar-se, mas não causam doença. As doenças causadas por príons ocorrem por 3 mecanismos distintos, embora todos levem ao mesmo resultado. Em uma doença priônica infecciosa, conforme descrição há pouco, a forma patogênica da proteína priônica é transmitida entre animais e humanos. Na doença priônica esporádica, o desdobramento incorreto aleatório de uma molécula de PRPC ocorre em um indivíduo normal não infectado. Essa modificação é prolongada da mesma forma que a doença priônica infecciosa, havendo eventualmente um acúmulo na formação patogênica da proteína priônica até surgimento de sintomas em seres humanos, e processos ocorrem em cerca de um indivíduo a cada milhão. Na doença priônica herdada, uma mutação de gene que codifica prion gera uma proteína priônica que sofre modificação para a forma causadora de doença com maior frequência. Várias mutações distintas são conhecidas cujos sintomas mostram discretas variações. O que ocorre quando uma proteína PRPSC não encontrada qualquer prion sadio para alterar? A resposta é que ocorrem doenças. Isso pode parecer surpreendente, mas lógico considerando-se mecanismos de replicação do prion. Camundongos modificados geneticamente que apresentam as duas cópias do gene PRNP rompidas, portanto não produzem PRPC. São resistentes à infecção por prions patogênicos. Curiosamente, tais camundongos também têm tempos de vida normal e não exibem distúrbios comportamentais evidentes. Isso deixa aberto uma intrigante questão sobre qual o papel que a proteína priônica normal desempenha nas células cerebrais.